Olá pessoal, meu nome é Bruno, estou cursando MBA em Big Data na FIAP e apresentarei este trabalho da matéria Arquitetura de Cloud Computing, lecionada pelo professor Fabian. O foco deste trabalho é apresentar uma solução de hospedagem de um serviço em nuvem. Como vemos nesse slide, e como ilustrado, empresas que fornecem esse tipo de tecnologia em nuvem, entre outras, são a Amazon, que utiliza o nome Amazon Web Service para este segmento, a Microsoft, que vem trabalhando há anos com Windows Azure e expandindo para outros tipos de solução. A SoftLayer é uma empresa da IBM que também fornece infraestrutura de nuvem como um serviço. Seus clientes variam de startups, web, para empresas globais. E como todos conhecemos, a Google. Nossa turma é a 9BDT e os integrantes são Bruno, Carlos, Frederico, Priscila e Silvia. O objetivo é apresentar benefícios da AWS EMR. A AWS seria a Amazon Web Service, como mostrado no slide anterior. Como discriminado nesse slide, utilizar o serviço em nuvem da Amazon EMR como contribuição de solução em Big Data para colher e armazenar dados tratados e gerado relatórios e levantamentos necessários para a estratégia de negócios de um hospital bem conhecido no Brasil e na América Latina. Pessoal, esta é a empresa em que eu trabalho, e como estou compartilhando este vídeo na web, acredito não ser conveniente a divulgação de seu nome, ao menos que tivesse uma autorização para tal. No entanto, posso compartilhar que esta empresa que trabalho atualmente, estamos planejando para adotar a solução de Big Data o quanto antes e ao mesmo tempo estudando melhorias internas e formas de se iniciar esse tipo de tratamento de dados para ajudar nas decisões estratégicas. Assim como escrito aí no layout, esse é o nosso objetivo. Eu não posso divulgar o nome da empresa em que estou trabalhando. Esses são os tipos de serviço que a gente encontra no mercado. Isso seriam nomenclaturas mais técnicas. As classificações de computação em nuvem: Software as a Service, ou software como serviço; Hardware as a Service, ou hardware como serviço; infraestrutura, aqui no próximo layout, como serviço; e plataforma como serviço. As mais comuns são esse do slide anterior, que é software como serviço, que é como se fosse uma página web aberta, só que seria uma instância, uma conexão de um desktop remoto, podemos dizer assim, e onde tem vários tipos de programas que possam ser utilizados. Seria como se estivesse com uma sessão aberta, e esses programas instalados não estariam instalados em sua máquina local, e sim lá na Amazon. E a outra mais utilizada, mais conhecida, é infraestrutura como serviço, que eles estariam reservando um ambiente propício para você poder instalar qualquer tipo de desktop, servidores, com a plataforma que bem desejar. Aliás, plataforma seria esta de baixo, mas a infraestrutura seria com quaisquer sistemas operacionais que bem desejar, e os programas também que bem desejar. Você estaria montando a máquina do zero e as suas configurações também do zero. Aqui na empresa eu falo brevemente sobre ela. Mais uma vez eu falo que eu menciono que não posso falar o nome dela, divulgar o nome dela. A maior prioridade do uso de Big Data pelo hospital não seria apenas para tendências de mercado e tomadas de decisões estratégicas, mas também seria para confrontar dados de exames, diagnósticos e prognósticos, ou até mesmo evoluções devido a alimentações ou medicamentos diversos, que ao cruzar todas essas informações, identificaria um padrão, possivelmente poderíamos identificar um padrão, para a descoberta de novos tratamentos, ou até mesmo ajudar na descoberta da cura de uma doença em que atualmente não há como ser tratada.
E, como escrito, a empresa atua no mercado há mais de 60 anos, é uma das referências mundiais, considerado a melhor da América Latina. É bem famosa por hospedagem de pessoas ilustres, né, famosas, estrelas, como apresentadores, cantores. E acho que com essas dicas você já começa a ter uma base de quem que pode ser, qual empresa pode ser que estou falando, né, nesses critérios. Mas o meu foco não é isso. O meu foco é passar um pouco dessa informação interna a nós, que mesmo sendo uma empresa de bastante investimento, bastante nome no mercado, podemos dizer assim, ela ainda não existe esse tipo de solução. E como quaisquer empresas, uma solução nova no mercado sempre sai caro, pois você ainda não tem um controle, uma governança em cima daquilo, não, pelo menos não maduro o suficiente. Então, para isso é onde eu quero chegar com essa apresentação, que a tendência de você implementar esse tipo de solução, pelo menos no início, pela Amazon ou pela Software Layer, é muito vantajoso, pois você já tem uma arquitetura e profissionais qualificados em cima disso para poder atender suas necessidades. Voltando aqui para a apresentação, a ideia inicial é utilizar a adaptação e o armazenamento de variedades e grandes volumes. Então a maior nossa necessidade é, hoje não temos uma infraestrutura capaz de processamento e armazenamento de grandes volumes e variedades de dados. E esse é o mais importante de tudo, que a Amazon não só ela possui essa capacidade, como é elástica, assim como outros ambientes também, mas a Amazon foi a escolhida e é essa que eu estou apresentando como uma solução vantajosa, né? Então, mais para frente a gente vai ver aqui que eles trabalham com esse tipo de solução elástica, que você só paga exatamente com aquilo que você está usando. Você não é a mesma coisa que você comprar um hardware novo, um processamento novo. Você compra aquilo sendo capaz de utilizar 100%, mas você está pagando um preço fixo por tudo aquilo. Já na Amazon não, você paga apenas pelo que você realmente está usando. Aqui uma breve explicação, vou ler rapidamente. O maior foco da adoção desse tipo de tecnologia é o fato de não precisar haver grandes investimentos de infraestrutura, assim como eu já falei, né? Licenças, instalações e configurações de bancos de dados não relacionais, entre outras ferramentas para surgir a solução em Big Data na empresa e iniciar o tratamento de dados quanto antes. A Amazon EMR possibilita tudo isso tudo isso que eu mencionei acima, em tempo real, com alta disponibilidade e segurança. E o que é mais atrativo é a elasticidade de processamento e armazenamento de dados, isto é, conforme for a utilização e necessidade, é realizado o upgrade ou downgrade automaticamente. É automatizado isso. Não necessariamente tem uma pessoa lá sempre verificando isso, se é necessário fazer esse tipo de manutenção, né? A administração que eles fazem são outras, é mais na questão de disponibilidade, de segurança, entre outros tipos de serviço. Agora, o upgrade de software, de hardware, de processamento e de armazenamento, ou downgrade, isso é automatizado pelo sistema deles. E isso é cobrado conforme o nosso uso, como eu já havia mencionado. Tá? EMR é Elastic Map Reduce, por isso deste nome, e é um serviço que permite o processamento de grandes quantidades de dados com rapidez e economia utilizando a estrutura Hadoop. Também permite executar outras estruturas distribuídas populares como Spark e Presto. É possível iniciar esse tipo de serviço, uma configuração de cluster em minutos. Arquitetura. Pessoal, vocês podem achar estranho, né, esse tipo de desenho que eu fiz, pois é um desenho bem simples. É óbvio que não é esse tipo de arquitetura que temos lá no hospital, mas eu não posso também divulgar nossa arquitetura na web. O que eu fiz uma breve apresentação, que a gente acessaria um servidor
que esse servidor passaria por um firewall acessando outro servidor de comunicação na DMZ, e da DMZ com o servidor da Amazon. E aqui seria a arquitetura da Amazon que eles mesmos divulgam no site deles. Ok? Aqui já está muito mais estruturado, muito mais detalhado do que a minha, porém realmente eu não tenho autorização para estar disponibilizando a nossa arquitetura interna. Investimento. Mesmo que essas configurações que eu vou apresentar para vocês sejam utilizadas apenas no primeiro semestre, porque o departamento possa crescer rapidamente e sua demanda multiplicar, sendo necessário dobrar a configuração junto com o preço, mesmo assim, se somando os gastos durante o período de 3 anos, ainda não chegaria próximo ao que custaria montar sua própria infra com os equipamentos necessários. Sem falar na questão burocrática, né? Caso fosse necessário realizar um upgrade, ou até mesmo a compra inicial, deverá passar pelo processo de cotações, de liberação de verba, se tiver, esperar realizar a compra, depois a entrega, né, ou transporte, para então instalar e configurar, sem falar que tem que programar GM, né, Gmod, como muitos conhecem, para só assim iniciar o processo do departamento. No caso a Amazon EMR, este processo seria rápido e automático, né? Seria mais a parte burocrática de contratação do serviço. Sua capacidade de processamento e armazenamento é elástica, como mais uma vez estamos falando, variando o preço de custo final também, né? Então aqui nesse slide apresentamos a forma do que é cobrado. E é isso. Deixando bem claro que, considerando o cenário acima, conforme eu discriminei aqui, durante esse período de adaptação e de uso dos equipamentos e tal, não seria de bom usufruto no primeiro semestre de todo o investimento inicial, caso a gente comprasse todos os equipamentos internamente. Então, quer dizer, a contratação de serviço em cloud computing seria muito mais vantajoso. Aqui é uma simulação do investimento que seria na Amazon EMR. Não peguei uma das configurações mais robustas, não é certo falar essa palavra, mas é bem utilizada, né, no nosso segmento de TI. Mas também não é uma configuração fraca. Então podemos dizer sim que essa configuração poderia ser de uso inicial. E mesmo que dobrasse, assim como eu mencionei antes, mesmo que eu dobrasse essa configuração, a demanda, esse uso, e dobrasse também o custo anual, em 3 anos, somando todos os gastos, não chegaria próximo do investimento, caso fizesse esse tipo de instalação localmente na empresa, né? Esse aqui é um monitoramento que podemos fazer à distância, via web mesmo, né? A gente conecta por IP e assim conseguimos monitorar o valor do consumo de cada serviço, o consumo de CPU, memória RAM, etc., aqui do lado direito. E na parte inferior aqui a gente pode apresentar o monitoramento até do uso das aplicações e seu desempenho. Em resumo, em geral, a solução de cloud computing está facilitando desde as startups até as grandes empresas. E tipo de serviço que adoraríamos para a necessidade do hospital é da infraestrutura como serviço, assim como apresentado os tipos no começo. Porém, no plano da Amazon, podemos dizer assim, da AWS, chamado de Amazon EMR. Então, o pacote desse tipo de solução de infraestrutura como serviço se chamaria como Amazon EMR, Amazon Elastic Map Reduce, né? É o pacote da Amazon, o serviço que ela presta para a gente, e que isso seria muito mais vantajoso. Espero que esta apresentação tenha sido produtiva de alguma forma e muito obrigado.